Olá, amigo do Efluent, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluentCast. Estamos aqui numa honrada sequência com a Virgínia. Você já deve ter escutado o último episódio, então sabe que a gente fica empolgado com esse tipo de gravação. Vou começar aqui agradecendo novamente os nossos patrocinadores. Então vou começar pela Lovebond, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade de água, presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros, e também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando as suas empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. Gostaria de agradecer também a Matrix, que é especialista em fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem então mais de 22 anos de experiência trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento de águas e efluentes. A gente gosta muito da Matrix e utiliza muitos produtos deles. E também agradecer a Bell Water, nossa patrocinadora, nossa empresa de consultoria, que viabilizou também todo esse passo que a gente deu esse ano. Então, se você tiver demanda na sua estação, quer entender como é que está a eficiência da estação, quer um projeto para ampliar ela ou atualizar a tecnologia, você saiba que pode contar conosco. E sobre o que nós vamos falar hoje, seguindo um pouquinho essa parte de resiliência hídrica e tudo o que a gente já conversou no último episódio, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo nesse, conversando sobre o que é a pegada hídrica de fato e como que a gente pode calcular, como que a gente pode mensurar, como que a gente pode analisar e quais as tomadas de decisão que a gente pode ter em cima disso. Então eu vou passar novamente para o meu co-host para que ele faça a apresentação da Virgínia novamente e a gente dê abertura para esse episódio incrível. Olá, amigos do EfluentCast, muito bem-vindo a mais um episódio. Novamente muito honrado de estar aqui com a Virgínia Sodré, que é engenheira civil, CEO da Infinity Tech, da Waterbrine e que produtora de uma imensidão aí de literatura, dentre elas algumas extremamente diferenciadas, todas são importantes, mas da ABNT, então que trabalha realmente uma sequência, uma metodologia, um caminho a ser seguido. Então acho que não é qualquer um que trabalha nessa linha, e por isso acho que eu exalto o que a Virgínia tem feito nessa linha. Então mais uma vez muito obrigado, Virgínia, por estar ou continuar aqui com a gente nesse papo muito legal que foi o episódio anterior, que a gente trabalhou muito sobre resiliência e tudo que estava associado, e a gente caminha nesse para uma sequência lógica, em que a gente vai buscar a ideia de resiliência, mas agora indo um pouquinho mais a fundo, trabalhando essa questão da pegada hídrica, calculadora, o que tu tem de novidade aí nessa linha que tu pode passar para a gente, que eu, de novo, acredito vai ser muito útil para quem nos acompanha. Então, mais uma vez, muito obrigada, bem-vinda ao episódio, e a gente pode começar esse no 12 já, e olhando o que é pegada hídrica, o que isso tem a ver com resiliência e como que a gente pode colocar dentro de um ambiente técnico isso à disposição de quem vai estar buscando gestão hídrica de forma eficiente, de forma pensando no futuro, de forma como estratégia para o seu negócio, para o seu dia a dia, enfim. Então, bom, mais uma vez é um prazer, né? Sou ouvinte do EfluentCast, acompanho. A gente se conheceu mais proximamente até porque eu me conectei com vocês lá no Efluent. Eu falei, poxa, que legal o episódio e tal. E agradeço aí o convite. O tema pegada hídrica, que é um tema muito, assim, novo ao mesmo tempo, a gente escuta muito no setor do agro, ele nasceu muito com essa questão da apropriação dos recursos hídricos, né? Então é muito comum a gente ver, o agro é um setor que há muitos anos já trabalha esse tema, quanto de água, né? Quantos litros de água a gente se apropria para produzir 1 quilo de carne, né? E tem toda aquela questão lá dos, sei lá, quantos mil litros, né? E a gente vê muito esse tema sendo usado de forma extensiva no setor agro. E vamos pensar, de 2000 e mais ou menos 17 para cá, esse tema ganhou muita força também no setor industrial e no setor, como nos outros setores, como no setor urbano como um todo. Como é que existe hoje duas metodologias, vamos falar assim, para a gente calcular a pegada hídrica. Uma é baseada na Water Footprint Network, que é a metodologia que, inclusive, a gente, quando criou a metodologia para os Sinuscom São Paulo de cálculo de pegada hídrica para o setor de edificações,
a gente usou essa metodologia da Water Footprint. Ela usa 3 terminologias que vocês já devem ter ouvido falar, que é a água azul, né? Então a gente tem a pegada de água azul, que é a água associada à produção da captação de água do manancial, quanto evapora ali no manancial, quanto tem de perda de água, então, todo esse fornecimento de água assim, doce, vamos pensar assim, é a pegada de água azul. Eu tenho a pegada de água verde, que está associada a chuvas, né, e a evapotranspiração dessas chuvas, que está associada justamente a ter ali uma área irrigável, ou seja, o quanto de água dessas plantas se apropriaram para a produção agrícola, e essa água é a água verde, vamos pensar assim, que é a pegada de água verde. E eu tenho a pegada de água cinza, que está associada à poluição. O quanto eu gero de poluição no meio ambiente, ou seja, no rio, e quanto esse rio gasta de água boa para autodepurar essa carga, né, que eu lancei de poluição. Então, quando a gente calcula, né, na Water Footprint, essas 3 pegadas, azul, verde e cinza, e eu somo isso, né, desde o impacto da água doce, da água de chuva evapotranspirada e da água da poluição que eu gerei, eu tenho o meu impacto, né, de apropriação de recursos hídricos, que é a minha pegada hídrica, com base na metodologia da Water Footprint. Essa metodologia, ela é muito usada no setor agro, ela está se consolidando muito nesse setor agro, e ela é uma metodologia que ela é muito educativa também, que ela traz muito essa visão de educação, de programas de governo. Eu posso fazer a pegada hídrica de uma cidade, do município, enfim, tem uma abrangência muito grande a aplicação. Porém, existe a metodologia que a gente agora adaptou à ferramenta, que é a pegada hídrica com base na ISO, né, que foi feita a ISO 14.406, que é uma ISO internacional, que virou norma da BNT, que é a NBR 14.406, que é a norma de pegada hídrica. Então, essa norma de pegada hídrica ela já tem uma outra visão. Ela é uma visão associada à análise do ciclo de vida, né? Não sei se os ouvintes já ouviram falar de análise do ciclo de vida. É quando você analisa o impacto ambiental de um produto desde o berço, né? Desde como é que ele foi extraído dos recursos naturais, né? Como é que ele foi ali transportado para aquela fábrica, para aquela indústria, como é que ele foi manufaturado, o que foi usado de insumos para a produção de energia, água, a geração de resíduos, as outras matérias que foram ali incorporadas naquele produto, esse impacto ambiental, né? De carbono, água, energia. Você vai quantificando isso e analisando o impacto do ciclo de vida daquele produto. Então, isso é muito interessante porque a gente até então não se tinha muito esse conhecimento de ACV, e o ACV hoje tem norteado processos produtivos mais eficientes, tem dado a rastreabilidade, né, dos produtos e esse impacto ambiental que a gente busca tanto, assim, trazer esse menor impacto ambiental. Então, é um tema muito pujante, é um tema muito complexo ao mesmo tempo, porque existem algumas metodologias para fazer o estudo de ACV, tem todas as normas ISOs, e hoje se usa banco de dados do EcoInvent, que é um banco de dados suíço, se usa CIMAP para alguns softwares que já utiliza-se esse banco de dados para você fazer essa quantificação. Então, mesmo você usando um banco de dados internacional, você tem que fazer adaptações. Por exemplo, o Banco Suíço considera a energia elétrica da Europa é diferente da matriz energética do Brasil. Então, o transporte, o combustível usado lá, por exemplo, nosso diesel aqui tem biodiesel que é à base de soja. Do ponto de vista de carbono, a gente tem uma redução das emissões de carbono, e do ponto de vista de pegada hídrica, eu tenho mais pegada hídrica porque eu estou usando soja, que vamos falar assim, tem uma pegada hídrica maior do que um combustível fóssil. Então, você tem toda essa análise, né, para você entender esse equilíbrio do impacto ambiental associado àquela produção. E a pegada hídrica da ISO 14046, ele é o recorte da análise ambiental do ACV associada ao hídrico, ao que você está se apropriando de recurso hídrico. Então, é bem interessante porque não só um prédio, mas uma produção industrial tem a sua pegada hídrica associada a ela. Uma operação da empresa tem a sua pegada hídrica associada. Nosso dia a dia como usuário, a gente tem uma pegada hídrica associada a tudo que a gente consome, que a gente, né, gera de impacto ambiental. E aí é uma complexidade um pouco maior. Por quê? Na ISO 14046, isso é uma coisa bem interessante, a pegada hídrica ela sempre é um impacto ambiental, ela não é consumo. Por exemplo, a Water Footprint fala em metro cúbico apropriado
por tonelada de produto, você está fazendo uma indústria, ou por metro quadrado de área irrigável, por hectare, você pode fazer, ou por quilo de carne produzida. Você tem um metro cúbico, que é como se fosse um consumo hídrico equivalente, vai. Quando a gente fala em pegada hídrica pela ISO, é sempre impacto ambiental. E olha que interessante isso. Então, a gente analisa qual é o impacto ambiental de acidificação da água, de eutrofização, de toxicidade, de ecotoxicidade. Então, você analisa vários impactos associados à qualidade de água. Então, quando você tem um uso da água que você gera ali algum impacto ambiental, gera um resíduo efluente, você gera alguns impactos. Então, isso tudo é analisado em termos de qualidade de água. E tem um outro fator, que é o fator quantidade, que aí você analisa o quê? Estresse hídrico. Então, tem uma metodologia hoje que está sendo usada a nível internacional, que é a metodologia UE, que é uma metodologia que foi feita por uma ONG. Desculpa, tomar uma água aqui. Que foi feita por uma ONG que chama VUCA, tem até um site, que ela quantifica impacto hídrico, quantifica estresse hídrico. Então, a VUCA fez um estudo mundial desse fator E para o mundo, sendo que é um valor muito, uma macro escala muito grande. Então, por exemplo, Brasil, Estado de São Paulo é um fator E. Então, a gente sabe que não funciona assim na prática. Então, a gente está agora calculando esse fator E para cada microbacia. E olha que surpresa, por exemplo, São Paulo, o fator E estadual é 1,4, médio. Quando a gente olha as microbacias, o que esse fator E mede? Ele mede a oferta de água menos as demandas, por vários setores, demanda agrícola, demanda de energia, urbana, industrial, e a demanda também para você manter o ecossistema natural. Então, quando você faz essa conta de oferta menos demanda, na região metropolitana de São Paulo dá negativa. Eu tenho muito mais demanda do que oferta. E aí isso se compara a uma região com estresse hídrico, assim, comparado a países desertos. Então, isso é interessante porque começa a estudar impacto ambiental e começa a estudar estresse hídrico. Então, tem também, quem quiser também fazer um Google e pesquisar, tem uma fundação suíça que eu estudei bastante, que chama Eu Água Nos Une. Ela fez um programa com vários países da América Latina e estão usando essa metodologia de cálculo de pegada hídrica, estão fazendo um programa junto à Fundação Getúlio Vargas, e eles fizeram um estudo com a Votorantim Cimentos. E eles analisaram a produção de um concreto da Votorantim Cimentos produzido no Ceará e produzido em São Paulo. E isso que é interessante, é o mesmo processo produtivo em uma região com maior estresse hídrico, que é na região que é produzido lá no Ceará, e uma região aqui do interior de São Paulo com menor estresse hídrico. A pegada hídrica no Ceará, cada metro cúbico de concreto produzido lá é 20 vezes maior a pegada hídrica do que aqui em São Paulo. Então isso começa a dar para a gente uma visão de impacto ambiental. Então, essa água que a gente está... magnitude de impacto. E a magnitude do impacto. Por quê? Porque a gente não está entendendo isso. Quando a gente fala assim, onde as pessoas não têm água, onde a indústria não tem água, as pessoas não têm noção. Então, a pegada aí, nesse fator da ISO, que a gente está trazendo esse viés, principalmente de estresse hídrico, porque existe, lógico, várias outras abordagens que podem ser dadas de qualidade, mas acho que o estresse hídrico ele traz muito esse impacto do que a gente está causando mesmo no entorno, entendeu? Então, esse estresse hídrico lá na região metropolitana, cada água que a gente salva, cada projeto de reuso que a gente possa fazer, a gente causa um impacto positivo 100 vezes maior. Cada metro cúbico de água consumida também é 100 vezes maior do que numa bacia, por exemplo, no interior de São Paulo, que tenha menos estresse hídrico. Então, quando a gente fala em 1,4 fator E, ele é um fator genérico, ele não tem a visão microbacia. E aí, o que passa com isso? A gente começou a trabalhar essa metodologia com São Paulo, a gente já tinha pronta a metodologia de Area Footprint, era muito fácil falar, vamos adaptar a metodologia, fazer só a calculadora. E foi quando a gente falou não, para o setor urbano, para o setor industrial, o Area Footprint não está sendo tão aplicado, ela está sendo muito mais aplicada para o setor agrícola, que faz muito mais sentido. Porque você tem água de chuva, você tem... E é interessante, são mundos diferentes. Que olha que interessante, como eu olho estresse hídrico,
Por exemplo, na Water Footprint, quando a gente fez a metodologia, quando eu falo em água de reuso, na metodologia da Water Footprint, a gente não reduzia a pegada hídrica. Por quê? Na Water Footprint, ela mede consumo. E se você está mudando sua matriz, você está continuando consumindo, se você não teve eficiência hídrica. Então, você não tinha um abatimento de pegada hídrica com base na Water Footprint. Você tinha se você fosse usar restores de vazão, fazer um programa de economia de água, reduzir vazamentos, aí você reduzia a pegada hídrica. Na Water Footprint, com base na ISO 14046, que é a do ACV, não. Tudo que você fizer de ação que você reduz o consumo de água doce, você tem um impacto positivo na redução da pegada. Então, uma operação da indústria, se ela faz o reuso de água, ela tem uma redução de pegada hídrica, porque ela está deixando de consumir água doce. E se ela está na região do estresse hídrico, essa redução de pegada hídrica, o impacto pode ser muito maior. Porque também toda água que ela consome tem um impacto ambiental muito maior, porque ela tem um estresse hídrico na região, que é esse fator AUE. Então, é uma nova forma de olhar o entorno e de fazer essa gestão. Então, é muito interessante porque a gente começa a olhar realmente o impacto ambiental. Então, você falou uma coisa, eu vou produzir uma planta de reuso, vou construir uma planta de reuso. Na construção dessa planta de reuso, você tem uma apropriação de pegada hídrica também, nos materiais que você usa para a obra, na tubulação que você compra no equipamento. Então, essa avaliação da pegada hídrica da construção, da fase de construção, deve ser computada. Então, o seu projeto vai gerar um consumo de pegada, falei o termo errado, não existe consumo de pegada. Vai gerar uma pegada hídrica, porque não é consumo, é o impacto hídrico, né, dessa construção, desse projeto de reuso, e depois sim você vai se beneficiar com a redução dessa pegada, com o benefício que você vai ter. É muito interessante. Até os químicos que você vai usar na operação, eles também vão ter uma pegada associada que deve ser computada nessa conta de benefício versus discreto, vamos pensar assim, né? Que a gente está reduzindo ali, porque a gente está consumindo um químico para poder... Né? Exatamente. Você tem o consumo de energia elétrica na planta, você tem o consumo de químico gerado na planta, ou seja, tudo isso impacta negativamente a pegada hídrica e você desconta no que você está gerando de benefício com reuso, por exemplo. Exatamente. Também interessante, porque é um impacto ambiental. E eu acho que isso vai nortear o futuro das empresas. É você analisar o impacto de carbono, o impacto de água, e vai ter trade-offs, né, como eu comentei. Porque vão ter produtos que vão ter menor pegada de carbono, mas vão ter mais pegada hídrica. Então, isso que é interessante dessa análise, assim, aonde você quer atuar, né, e qual é o benefício que você quer gerar. Interessante, realmente é um olhar completamente diferente quando tu fala, e a minha visão era bastante limitada nessa linha, de tu olhar a pegada hídrica realmente como aquela ideia do consumo lá, o volume, tanto Exato. produção e deu para aí. Se tu vai olhar toda a complexidade que agora tu enxerga por trás disso, de novo, aquilo que a gente falou, quando tu olha para o meio ambiente, tu não vai olhar para crédito de carbono, olhar a emissão, isso impacta, mas sim impacta todos, impacta de uma forma geral, mas quando eu olho para a bacia ou para o impacto da água, ela é um impacto local. E aí faz todo o sentido a gente ter uma metodologia diferenciada, onde ela olha para essa questão do impacto, porque ela vai estar olhando na questão local. Claro que o impacto também se sente globalmente ou de forma mais macro, mas o grande ponto do impacto da água, ele é local. Exatamente. E aí, quando você busca uma metodologia em que olha essa questão do impacto, considerando a microbacia, você tem uma forma, um gerenciamento diferente dessa informação em relação à água. E até é interessante, né, esse comentário, assim. E como é que você olha isso? Então, você vai ter que olhar desde a energia elétrica. Por exemplo, qual energia elétrica você vai usar? Você vai usar uma fonte renovável, você vai usar energia da hidrelétrica, você vai usar energia térmica. Então, tudo isso vai impactar de forma diferente. O consumo de energia vai impactar a pegada hídrica. Então, a energia renovável, ela vai reduzir. Energia solar, energia fotovoltaica, né? Que você tem outras formas, ou eólica, ou seja, você vai reduzir a pegada hídrica, que é a energia da hidrelétrica ou outra matriz energética. Que vai muito além de que você pensar. Exatamente. Então, você tem que analisar um pouco do... É bem interessante, porque agora você vai começar a fazer um projeto de uma estação de tratamento de efluentes,
E você vai pensar, o que eu vou usar de material aqui? Eu vou usar concreto, aço, ou vou tentar fazer de madeira engerada, uma planta de tratamento de efluentes, onde der para usar, ou vou usar aço, ou vou usar outro material, um PRFV. O que me traz melhor pegada hídrica? Daqui a pouco a gente vai projetar assim. A gente vai começar a olhar esses impactos ambientais dos produtos, não só dos produtos que vão ser usados para fazer o investimento, para o CAPEX, mas também da operação. O que causa menos impacto ambiental? O cloreto férrico, o sulfato de alumínio, o PAC, o que eu vou ter de menor pegada hídrica para eu oferecer para o meu cliente uma planta de tratamento com menor pegada hídrica na operação. Então, um pouco assim, a gente está no início de tudo isso, mas na minha visão de futuro, isso vai entrar... Ouça o setor, né? Isso vai entrar na conta de todo mundo, entendeu? Por quê? Porque todo mundo quer reduzir seu impacto ambiental, sendo que a gente ainda está no início de tudo isso. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir entender quem é o fornecedor, por exemplo. Se eu estou comprando químico de uma planta que está aqui situada, aqui perto de Campinas, ela tem um impacto de pegada hídrica diferente de uma planta que está lá no Nordeste, que eu estou transportando, sei lá, quantos quilômetros até chegar aqui em São Paulo. Tem uma pegada, não só emissão de carbono, mas uma pegada hídrica associada ao transporte desse insumo até a minha planta. Você vai no conceito do ACV. Exatamente. Aí você vai começar a analisar de forma inteligente como é que você reduz sua pegada e traz esse benefício maior para o seu cliente. Então, eu acho que a gente está indo por uma linha de uma visão mais ampla. É como se eu estivesse colocando uma lupa no meu projeto de reuso ou no meu projeto de eficiência hídrica de forma mais ampla. Estou saindo só do elemento balanço hídrico, que é... Tecnologia, rota para uma execução. Exatamente. No todo, né? Exatamente. Mas tendo na cabeça que toda eficiência vai gerar benefício. Claro. Isso seja hídrico, seja a eficiência energética do projeto, seja químicos que eu use com menos impacto ambiental, ou seja, não vai ser mais só o custo que vai nortear, eu acho, o futuro da gente, assim, no tratamento de água efluente. Vai ser um pouco do impacto de carbono, água, energia, que a gente vai ter na produção daquele metro cúbico, no tratamento daquele efluente. Eu acho que esse é o futuro, que eu acho que a gente vai chegar lá daqui a pouco tempo. É por uma cobrança, às vezes, até dos consumidores, né? Não exatamente. Porque vai precisar, né? O que a gente falou no último episódio, o que a gente está falando agora, a gente sabe que cada vez mais eventos climáticos eles tendem a se repetir, talvez mais extremos, a gente vai ter menos chuva, vai ter menos água, e não só isso, mas eu acho que esses fatores vão levar o consumidor a olhar para as empresas de uma maneira diferente, né? Isso cresceu muito, acho que de 2020 para cá, com todo o movimento. E vai exigir um novo olhar, né, para todo mundo, assim, para todas as operações, né. É muito isso hoje, né. Eu tenho agora uma amiga que ela trabalha na sustentabilidade, ela está muito ligada em produtos para cosmético, né, assim, então produtos que tem chumbo, produtos que tem alumínio, eu vou cozinhar, vou usar lá uma madeira, eu vou usar o plástico para cortar o legumes, assim. E eu comecei a estudar um pouco isso, assim, nessa visão de impacto ambiental, de impacto na saúde, e tem muita ecotoxicidade nesses produtos, assim, desde cosméticos a utensílios que a gente usa no nosso dia a dia para cozinhar, e a gente fica só falando de agricultura orgânica, mas tem muitas outras coisas que estão associadas, e aí o consumidor começa agora a ter uma visão, eu não quero ter só o produto orgânico, eu quero ter uma maquiagem com menor impacto ambiental, que traga menos hormônio, que tenha menos metais. Eu quero também cozinhar, por exemplo, eu agora estudando um pouquinho, mas estou muito longe de ser uma especialista nesse assunto, mas eu troquei as minhas tábuas de cortar legumes para madeira. Falei, puta, deve ser melhor que plástico, porque corta, já vai plástico junto com o alimento, quando você está picando a cebola, né? E é um pouco disso, assim, eu acho que a sociedade vai começar a ter esse olhar do todo. Então, quando eu pegar esse copo, eu vou falar, puta, como é que esse copo foi produzido? Essa água aqui, como é que ela foi tratada? O que gerou aqui essa produção? De onde ela veio? Será que ela é uma fonte renovável? É uma água de chuva que eu estou bebendo? E esse impacto dessa água de chuva é positivo? Ela neutralizou, né, o impacto hídrico? Como é que é? Ou é água de poço? Que é uma água nobre, que eu estou, né, numa região de estresse, fico bombeando uma água super nobre para potabilizar. Então, acho que a gente vai começar a ter olhares que a gente ainda não está tendo. Mas eu acho que essa é a tendência. Eu já vejo em alguns lugares no mundo esse olhar para o projeto, para
a operação e para a redução desse impacto ambiental, seja de água, de carbono, de energia, anyways. Então a gente vai começar a ter essa análise mais ampla das coisas. E tu deu um spoiler no episódio passado sobre uma calculadora que você estava fazendo, não sei até que ponto a gente pode caminhar nesse sentido, mas que eu achei muito interessante, porque quando você olha e fala para isso de horário de futuro, eu concordo com tudo. Vai ser uma mudança de pensamento. A pandemia mostrou isso muito claramente, em que, sim, as coisas podem mudar e mudar drasticamente de forma muito rápida. E esse olhar, para mim, para a sustentabilidade ou de um olhar um pouco mais amplo, de fato, nessa visão do ACV, do análise de ciclo de vida de produto, é um caminho sem volta e um caminho legal, né? Só que quando a gente olha isso, talvez alguém pode pensar que vai estar lá daqui a 30, 50 anos. Acho que não vai estar. Eu acho que vai vir bem antes. E só que é o seguinte, mas a gente tem tudo isso que você falou, já tem movimentos acontecendo, 2025, onde a Virgínia participa e trabalha efetivamente, né? Quem pode trazer para nós isso? Vou dar já um spoiler. Assim, a gente está justamente trabalhando na calculadora para o Sinuscom São Paulo. O Sinuscom São Paulo já tem uma calculadora que é bem interessante também para quem está aqui, os ouvintes que gostam de entender mais, ou quem está trabalhando no setor da construção, que é o C-Carbon, que você já analisa com base no seu orçamento da obra, você já coloca quanto você vai consumir de concreto, de aço, né, gesso, tinta que você vai usar, de efetivo em obra, de combustível que você vai gastar, e você consegue quantificar a sua pegada de carbono. Então já existe isso já há alguns anos. A gente agora está fazendo o mesmo cálculo, vamos falar assim, com a questão da pegada hídrica. Então, quando você for fazer seu orçamento de obra, você vai poder colocar lá os seus materiais, né, a sua lista de orçamento dentro da calculadora, que é uma calculadora gratuita, e você vai entender a sua pegada hídrica de forma rápida. Assim, então, vou ter essa pegada hídrica, vou ter primeiro um inventário hídrico, que a gente vai fazer dois aspectos. A gente vai fazer um inventário hídrico que eu consigo comparar. O que você está consumindo. O inventário hídrico é metro cúbico de água. Então, seu metro cúbico de água, com base nos materiais que você está usando, ele é o mesmo aqui ou no Ceará. Porque é inventário hídrico, é metro cúbico de concreto, você tem uma receita de bolo para produzir o concreto. Então, tem o inventário hídrico. Agora, quando você olha a pegada hídrica, sempre a pegada hídrica vai ser um aspecto de impacto ambiental. Então, a sua receita de bolo aqui em São Paulo era diferente do Ceará. E aí você tem o impacto desse metro cúbico equivalente associado ao estresse hídrico. Então, isso que vai ser interessante na calculadora. Ela vai ter o inventário hídrico, que eu vou sair com metro cúbico por metro quadrado de área construída, e aí as construtoras vão poder se comparar. Isso que vai ser interessante. Qual é o objetivo no futuro? Eu tenho o QR Code do meu prédio, eu coloco lá e falo quanto esse prédio emitiu de carbono, quanto esse prédio emitiu de pegada hídrica e como eu posso ter um produto com menor carbono, menor pegada hídrica. Ou seja, o que eu posso ter do setor da construção? Tecnologias que reduzam isso. O uso de madeira engenheirada. Projetos que buscam eficiência hídrica. Ou seja, eu brinco muito assim, que uma simples ação, né, que aqui no Brasil a gente não tem norma, por exemplo, para chuveiro. O chuveiro, 40% do consumo de uma casa no consumo, que eu falo no uso interno. Se a gente tivesse lei para chuveiro, a gente reduzia em 20% o consumo de uma casa, com chuveiro de 12 litros, de 8 litros por minuto, entendeu? E aí até brinca. Então, esse tipo se um cara que está construindo um edifício buscar um chuveiro eficiente, ele vai ter essa redução na pegada hídrica, do uso, da edificação. Porque vai estar calculado também não só a obra, como o uso. A gente está olhando os 50 anos de uso do edifício. Então, isso vai ser muito legal, porque eu vou quantificar o que é o impacto dos materiais que eu estou usando na construção. Então, o projeto, como eu falei, influencia muito a pegada hídrica. Então, como é que eu vou fabricar? E a obra é uma indústria, na realidade, como um processo industrial, a analogia seria a mesma. Quais são os materiais que eu estou ali adquirindo para fazer exatamente essa composição de custo e produzir esse prédio. E na prática eu tenho que pensar como eu vou reduzir isso. Então, o uso de fonte alternativa, seja de energia ou de água, reduz a pegada hídrica, né? A eficiência hídrica no canteiro reduz, lava-rodas, usar equipamentos que tenham restrição de vazão, usar fontes alternativas de água para você sair da água potável. Tudo isso vai reduzir a pegada, não só hídrica como de carbono também,
e depois durante o uso da edificação. Eu projetar um edifício mais eficiente, com menor redução de consumo, com fontes alternativas de água, eu vou reduzir minha pegada hídrica também. Então isso é interessante, porque eu acho que vai ser a primeira ferramenta no Brasil e talvez uma das primeiras no mundo. A gente fez um benchmark de estudos semelhantes, assim, tem alguma coisa acontecendo na China, na Índia, mas a gente está saindo um pouco à frente. E a ideia é que essa ferramenta seja acessível, que as pessoas tenham acesso gratuito e possam usar essa inteligência para projetar de forma diferente. Isso é para o setor de edificações, mas a gente pode fazer a mesma analogia para o setor de saneamento, para as grandes obras, para a indústria e etc, etc, etc. Então, é muito bacana estar trabalhando nisso. Assim, a gente está já esse ano aí, desde dezembro do ano passado, envolvida nesse projeto. A ideia é que a gente conclua agora esse mês a metodologia de cálculo e agora a gente vai passar para a programação. E aí lança em janeiro a Chama-se Hídrica, a calculadora. Então, assim que estiver pronto, a gente pode vir aqui divulgar. E vai ser muito bom, porque aí eu acho que dá para a gente aproveitar também um pouquinho, mesmo no setor ela não estando pronta para o setor de saneamento da indústria, dá para simular, entender o impacto. E aí depois a gente vai, se Deus quiser, aumentando o uso dela para outras finalidades também. E eu acho que quando tu fala que está desenvolvendo uma calculadora, né, no Sinduscom, que está associada ao que todo mundo usa, todo mundo mora, exatamente, todo mundo exatamente, vai estar exatamente. associado, quer dizer, já mostra que Exatamente. essa brincadeira toda não é lá daqui a 10 anos. Exatamente. E isso é legal, né? Por quê? Porque o que a gente vai ter que entender, assim, aonde eu estou comprando esses materiais, em que bacia estão esses fornecedores, como é que está o nível de estresse nessa bacia, como é que esses produtos estão chegando para mim. Se você está produzindo aço no Ceará, você tem um impacto ambiental diferente do aço produzido no Espírito Santo, que é diferente do aço produzido no interior de São Paulo. Então, tudo isso aqui vai entrar na sua conta, entendeu? Fora isso, todo o transporte associado a Quer dizer, tanto o produzido aqui, quanto também o que vem de de exportação. fora, ou de importação também, de outros países também, esse impacto da importação também vai entrar. Então, isso é legal, porque a gente começa a entrar e olhar impacto ambiental. Que eu acho que isso é uma coisa que ainda estamos no início de tudo isso, né? Eu vejo que, por exemplo, hoje a gente fez um benchmark com algumas indústrias, né, no setor da construção, para entender quem está fazendo o PHDI, quem está fazendo. Muitas já estão fazendo ACV e poucas estão fazendo PHDI, mas no fim a PHDI é um recorte do ACV. Mas é interessante você ver multinacionais já com pessoas especializadas em ACV dentro da indústria. Tem funcionários já que estão focados já em ACV, que estão analisando, e a PHDI vai ser só um recorte do ACV, na realidade. Então, a gente já começa a ver que a indústria está caminhando para isso, nem toda a indústria, mas as grandes multinacionais já estão olhando esse tema, e eu acho que a gente vai, daqui a pouco, projetar um pouco simulando isso, assim. Eu acho que o legal é ter a metodologia, né? Porque senão daqui a pouco eu vou calcular meu ciclo de vida, cada um calcula de um jeito, né? Pegada hídrica, cada um calcula, e quando você tem uma metodologia especificada e validada, tá todo mundo falando a mesma língua. Exatamente, exatamente. Seria legal depois ter uma ISO, uma norma brasileira para isso também, porque existe o que acontece, né, nesse estudo de ACV, a gente está se debruçando nisso já há um tempinho. Tem muita variedade, assim, muita variação, muita análise, muita coisa que eu diria assim, adotada, né, por quem está fazendo o trabalho. Então, você faz, eu diria assim, adota simplificações, faz adaptações. Então, quando você tem uma coisa que está padronizada, você consegue comparar banana com banana. Não, você está comparando banana com maçã e aí você começa a ter análises diferentes. A mesma coisa serve para o carbono. Existem muitas... Eu não sou especializada em crédito de carbono, né, nem em cálculo de carbono, mas eu sei que no inventário tem muitas formas de você fazer o inventário. E isso dá muita distorção também de cálculo de inventário de carbono. Então, idem para PHDI, idem para ACV, né, como um todo. É bem interessante. Muito, muito legal. Acho que olhar para essa questão que você fala da pegada hídrica, nessa leitura mais holística, vamos dizer assim, eu acredito que o que está conectado com tudo que a gente tem visto nas questões ambientais, olhando para a sustentabilidade, ESG, enfim, né?
Você vai trazer o É bem elemento. isso, né? Porque você vai falar assim, por exemplo, eu vou fazer uma planta, supondo, né? Eu sou uma concessionária de saneamento, eu sou a indústria, né? Eu tô em que... É bem naquela visão, assim, qual bacia eu tô inserida? Qual o nível de estresse da minha bacia? Quais são as ações que eu posso fazer nessa bacia que reduzam o meu impacto ambiental? Se essa bacia tiver um nível de estresse alto, qualquer ação nessa bacia vai ter um impacto muito positivo, com, proporcional ao estresse que ela tem. E eu vou puxar aqui, brasa, para nossa sardinha do reuso e ver se isso faz sentido, Sim, né? Essa conexão que eu estou fazendo. Quer dizer, eu estou lá na ponta com uma calculadora hídrica em que eu sou uma empresa de metais, de banheiro, né, louça e tal. Então eu tenho, esse é meu fim, mas a minha produção está aqui numa região onde eu tenho estresse hídrico. Então, assim, eu estou aqui numa situação, a minha construção está aqui numa outra situação, e eu vou precisar agora conectar essas duas coisas. Agora, talvez eu sair daqui não é para mim talvez interessante, mas eu trabalhar aqui algo muito forte em que reduza o meu impacto dentro da bacia que eu tô, exatamente. vai causar um efeito positivo Sim, aqui, que de fato, eu mesmo estando num lugar que talvez não me facilite muito, mas talvez eu esteja próximo, tem alguma outra facilidade de preço, sei lá, que eu talvez me desqualificaria de um ponto de vista perante outros muito mais longe, em regiões isso, com menos estresse, mas que eu isso. estou fazendo o meu trabalho direitinho aqui. Olha que Isso tem tem. conexão? Não, tem conexão assim. Olha que interessante. Vamos pensar aqui. Eu sou uma Amazon da vida. E eu quero ser neutra em água até 2033, eles anunciaram. Já é Compromisso público. um compromisso público. Aí você tem um projeto aqui numa região de estresse hídrico, com várias ODS que você atende. Então, você está pensando aqui em fazer seu prédio numa região que o estresse hídrico é 100, ou seja, cada metro cúbico aqui equivale a 100 vezes, né, um metro cúbico em outra região que não tem estresse hídrico, e eu tenho o mesmo projeto nessa região com estresse hídrico. E eu falo, cara, se eu investir num projeto aqui dessa região que o estresse hídrico é tão grande, o meu impacto positivo de redução de pegada hídrica vai ser muito maior. Então, a pegada hídrica, que é a redução de metro cúbico equivalente considerando o estresse hídrico, vai ser 100 vezes maior do que nesse projeto. E aí eu vou atrair investidor para os projetos com maior impacto hídrico, entendeu? Então, por isso que é interessante essa avaliação de impacto ambiental. Porque eu vou fazer investimentos nos locais que eu preciso mais. E vou atrair investimento privado, ou se eu sou uma grande indústria, por exemplo, eu sou uma Nestlé, eu tenho planta no Brasil todo. Quais são as regiões com mais estresse? Onde eu vou fazer mais programas que eu vou conseguir reduzir mais minha pegada hídrica, entendeu? E junto nessa brincadeira, eu tenho mais acesso ou possibilidade de acesso a um recurso que torna, talvez, vamos pensar aqui, uma ação que é reuso, viável numa linha Exatamente. que... Você vai viabilizar o reuso numa região, por exemplo, uma região metropolitana de São Paulo. Cada metro cúbico lá equivale a 100 vezes. Entendeu? Do que aqui no interior de Campinas, sei lá, na bacia aqui do PCJ, pode ser que seja 2,5. Não lembro de cabeça, mas estou falando 2,5 e 100. E 100, é muita diferença. Então, se eu adotar uma ação aqui nessa bacia de 100, o meu impacto ambiental em redução de pegada hídrica para esse projeto é 100 vezes, do que 2 vezes aqui no interior de São Paulo. Então, isso que é interessante da metodologia de pegada hídrica para você entender impacto ambiental. E isso é legal para a gente como usuário, porque a gente não entende que falta água em São Paulo. Porque a água vem de outra bacia para suprir a região metropolitana. E a gente acha que não falta água. Mas não, é engano, falta muita água. A gente não tem oferta para suprir todas as demandas que existem. Então, acho que é uma visão diferente, que a gente começa a entender oferta, demanda, disponibilidade hídrica, estresse hídrico. E aí a gente volta para o tema resiliência, que é onde eu vou planejar meu investimento. Aonde eu vou fazer uma ação de reuso, ou de aproveitamento de água de chuva, ou de outra fonte alternativa de água não potável, em que eu gere um impacto positivo maior e que eu neutralize, né, o meu impacto hídrico. Então, é muito dessa linha que a gente tem que começar a pensar e que as empresas estão começando a olhar e estão olhando como elas vão neutralizar.
E aí, quais são as ODS associadas a isso e tudo mais, entendeu? E se a gente trouxer isso para o saneamento, tem uma discussão muito grande no saneamento em relação ao reuso potável indireto, Sim, que é eu pegar uma água de água residuária, né? A gente não gosta mais de chamar de esgoto, mas uma água residuária, em que você tratou ela num nível tal em que eu posso, em vez de lançar para fora da bacia, lançada para dentro da bacia. Que eu perfeito. posso fazer essa ideia de resiliência do ponto de vista de bacia Sim, hidrográfica e de perfeito. abastecimento público com essa ideia. Perfeito. Né? Mas eu lembro muito bem, lá em 2014, eu fui morar no Sul, lá no iníciozinho, finalzinho dos anos 90, né, para 2000, e visitei Campinas todos os anos depois, até vim morar de volta aqui. E eu lembro que em 2014 eu vim para cá, e aí havia uma discussão aqui sobre recarregar o sistema, acho que era o Cantareira, eu não Sim, vou lembrar, sim, com efluente tratado. sim, E aí a discussão da população toda era que eles não tomar esgoto. Como exato. é que pode? Eu vou tomar esgoto, e etc. Mas talvez fazer isso de uma forma desorganizada, talvez sim. Mas muitas vezes não se dão conta que fazem isso igual, porque o sistema Exato. anterior que lança efluente Guarapiranga, tratado. a gente toma água de reuso direto, não potável, né? Sempre. Só não tem esse nome. Só não tem, porque todo mundo já toma esgoto lá do Rio Tietê, Rio Pinheiros, vai passar na Guarapiranga e a gente toma. Então É indireto, não potável, não planejado. Aí Né? tem uma- Fazer uma coisa pior planejada. ainda. tu tem uma cultura que está por trás disso que muitas vezes impede esse processo Sim. todo. Então, esse nível de consciência para mim, precisa ser elevado, né? Ele precisa trabalhar num outro nível para que tudo isso... A gente tem hoje um case de reuso bem interessante no Brasil, que é lá no Lago Paranoá, em Brasília, né? Eles tratam o esgoto a níveis terciários, monitoram o rio, o Lago Paranoá e coleta essa água e distribui para a população, sendo que não tem divulgação, que é água de reuso potável direto planejada. Mas já existe um caso de sucesso, assim, e eu acho que essa é a tendência, gente. A gente já tem hoje, se a gente olhar o Brasil, você pegar os grandes centros urbanos, todos têm poluição de falta 40%, 44% do esgoto não é tratado. Onde é que esse esgoto vai parar? Rio. Nos rios. E onde a gente coleta a água? Dos rios. Então, 44% da nosso esgoto vira água potável. Entre aspas, assim. Ou é na bacia ajusante, né, das cidades que estão lá, aqui no interior de São Paulo é assim. Abriu lá, né, todo manancial ajusante sofre com o lançamento do esgoto a montante, né? Então, assim, é um pouco disso. A gente tem que entender que já existe esse reuso indireto não planejado e o reuso direto planejado, que você comentou, que a Sanasa já está estudando isso já há algum tempo, com resultados bem positivos, assim, né? E já tem, acho que o pessoal lá da USP que fez o projeto, né, o professor Ivanildo, o professor Miesva. Então, assim, já tem estudos comprovando que com oxidação você tira até, né, produtos que não saem naturalmente do tratamento de água, ou seja, É muito mais seguro numa água de reuso. Poxa, muito mais. Uma água de reuso planejado direto do que esse reuso indireto, né? E esse ponto de fazer planejado é que dá essa virada, né? Porque Exato. hoje a gente tem coisas que a gente nem olha nessa água porque ele não é planejado. Exato. Então só larga ali E a tecnologia convencional de tratamento não remove. Não Remove. remove hormônio, não remove vários poluentes. Vários poluentes. E aí hoje aqui, por exemplo, a tecnologia aqui na época, os professores comentaram, estão usando vários produtos que estão oxidando, vários contaminantes que nunca foram nem analisados na água potável convencional, nem está na portaria 888, entendeu? A gente nem tem como medir direito nas estações. Pois é. Então eu acho super seguro, eu acho que é a tendência, e como você falou, se eu faço um projeto desse numa bacia com estresse hídrico, o impacto de redução de pegada hídrica é gigantesco. E eu acho que esse é um recado para quem está aí muitas vezes sofrendo, e esse recado é para nós também. Claro que nessa ideia de que onde eu vou buscar, onde eu vou investir meu tempo para que eu tenha mais sucesso em relação aos meus projetos. Estou falando aqui em projeto de reuso, mas pode ser qualquer outro tipo de situação em que eu tenho, que eu estou buscando salvar água de alguma forma. Né? Penso no reuso porque é o que é mais no nosso dia a dia. Mas assim, onde que a gente pode buscar? Então eu vou buscar em regiões que estão olhando para isso. E que, de novo, no pano de fundo, é a ciência que eu estou buscando para o meu negócio. E claro que onde eu tenho um estresse hídrico maior, a minha
o resultado vai ser mais positivo, muito porque você vai mais. reduzir o impacto ambiental. Uhum. Você já tem impacto ambiental gritando ali. Então, qualquer ação ali vai te trazer um resultado maior do que uma região que chove muito, que você tem muita oferta de água, ou seja, o seu impacto ambiental vai ser menor naquela região. E é meio óbvio isso, né? É Sim. meio óbvio, porque falta água aqui. Então, qualquer Mas ação... eu acho que conectar esses mundos é muito importante. E acredito que a pegada hídrica, o cálculo como você está colocando, de fato faz uma disseminação disso em Exato. qualquer situação. Exatamente. Eu tenho uma empresa aqui, Exatamente. ela vende para lá, mas ela aqui pode fazer o trabalho dela, não precisa mudar de lugar. Exatamente. E ela pode fazer e ter aquela questão da resiliência, que é aquele nosso primeiro conversa, né? Isso. Como é que ela vai ter a resiliência? Ela buscando projetos que garantam para ela ser resistente, né, ao tempo, ser resistente aos eventos extremos, ter eficiência a longo prazo, fazer análise de riscos, entender onde ela pode investir, não só no seu site, às vezes fora do seu site, pela garantia continuada dos seus negócios. Ela não tem uma visão curta, que ela tem que olhar só o seu site, só a sua operação. Então, é uma visão mais ampla. Da matriz como um todo, né? Tipo, ampliar a sua visão de gestão hídrica, que ela é além. Né? Acho que isso muda completamente a visão que a gente tem, e para mim caminha no sentido de que eu vou buscar dar valor à água e não custo. A gente fica batendo cabeça com custo e eu preciso bater cabeça com valor. Só que, claro, isso é mais complexo, né? Exato. A gente tem até um desejo, né? Que é fazer um programa chamado Água de Valor, que é fazer, já fiz esse programa em algumas empresas, que é trazer isso, assim, é o valor para a água, é o valor do que cada gota conta. E é isso que as pessoas ainda não têm a sensibilidade. Porque como você fala, assim, como você comentou no início da sua fala, as pessoas acham que o Brasil tem 12,7% da reserva de água doce do mundo, 35% da reserva doce da América do Sul. Assim, onde está essa água? Está na região norte do Brasil, tem os 6% da população, 70% está lá, 68%. E onde estão as pessoas? Onde está a indústria? Onde está a produção agrícola? Eu não tenho água. E aí como não é mudar a indústria de lugar. Mandar a indústria para lá. Exato, é a gente entender o que a gente tem de recurso e como é que a gente vai trabalhar. Vai ter depois, assim, vai fazer depois umas adutoras lá do norte para cá. Pode até ser que tenha depois fazer isso, mas tem muita coisa para ser feita antes disso, entendeu? Você tem a dessalinização para as regiões litorâneas, que reduz a redução da perda, o reuso indireto planejado ou direto planejado. O indireto quando você dilui, o direto quando você coloca direto na tubulação. Existem várias ações que vão existir, vão coexistir juntas e vão trazer essa sustentabilidade, essa circularidade, né, na gestão hídrica. Vai precisar, né? Vai precisar, não vai ter jeito. A gente tem que pensar que, assim, eu falo muito isso, assim, o sistema está tudo conectado, né? Se a gente pensar que o desenvolvimento urbano das cidades, a gente tem uma taxa hoje, até interessante esse dado, foi um estudo que eu fiz, que eu peguei da CEBIC e fiz num evento que eu pesquisei. A taxa hoje de novas habitações é 3,7 vezes maior do que a taxa de crescimento demográfico no Brasil. Porque eu tenho um déficit habitacional muito grande nesses lugares que estão mais adensados. Não tenho ainda pessoas com acesso à habitação. Pessoas ainda moram mal. Então, tem muito prédio surgindo. O desenvolvimento imobiliário é enorme. O que esse desenvolvimento imobiliário traz? Demanda por infraestrutura. Então, tem uma demanda por infraestrutura crescente. O que a gente não tem no Brasil ainda é saneamento. Então, eu não tenho tratamento de esgoto. E também tem um trade-off das concessionárias de saneamento. Elas falam assim, eu vou investir em rede de esgoto, tratamento de esgoto, eu vou reduzir perda de água. Também é uma coisa, pouco, o cobertor é curto também. Você puxa de um lado, descobre o pé. Então, assim, eu vou tratar o lodo lá da ETA ou eu vou tratar o esgoto? Né? Porque toda ETA tem um lodo gerado que produz poluição também no manancial. Vou recuperar essa água para voltar para o eu vou fazer o reuso, Então, assim, a gente, como um país em desenvolvimento, a gente já tem muito o que investir no saneamento. Aí é a mesma coisa, assim, eu falo assim, a drenagem é nosso primo pobre. 70% dos municípios brasileiros não tem infraestrutura de drenagem, assim. Sarjeta, não tem, assim, é uma coisa assim meio que foi
ali as cidades foram surgindo e não tem sarjeta, não tem macro drenagem, assim, as cidades vão sendo construídas, não tem nem projeto. Se você vai na prefeitura hoje, no município, cadê o projeto de drenagem? Que projeto de drenagem? Que é isso, assim, né? Então, a gente está lidando com mudanças climáticas com falta de infraestrutura, de tratamento de água. Os impactos associados. Então, imagine, e desenvolvimento urbano associado. Então, por isso que isso tudo agravando o quê? Eu falo, está tudo conectado. O lixo que você destina, 40% do lixo hoje no Brasil é destinado em aterro controlado no chão. Vai parar onde? Quando chove? No manancial. Vai entupir uma infraestrutura de drenagem que nem existe ainda. Vai causar poluição difusa, assoreamento. E aí a gente vai ter o esgoto que vai acentuar ainda mais esse problema de falta de água, que é o que acontece na região metropolitana de São Paulo. Nas regiões metropolitanas do Brasil, se você pega o anuário da ANA, todos os mananciais, quase em áreas urbanas, têm qualidade vermelha. As 4. Por falta de tratamento de esgoto. Lógico, privatização, marco legal de saneamento, tudo isso vai melhorar e está melhorando, está reduzindo, está melhorando a coleta de esgoto. Mas agora tem a norma de referência da ANA para a questão da drenagem, para incluir a drenagem nos projetos de PPPs e de saneamento. Com certeza, assim, a gente deseja que isso mude, esse cenário mude, mas tem muito investimento a ser feito, né? Acho que tem muita coisa para fazer, né? Só que eu acho Tem que muito a fazer. a oportunidade de fazer direito. E fazer diferente também. Fazer diferente do que a gente vem fazendo. Eu acho que todos esses dados, tudo que a gente vem falando aqui de pegada hídrica, resiliência, tudo isso é mais que um convite, mas para que a gente faça diferente daqui para frente. O Brasil é um mar de oportunidade quando a gente fala de saneamento, Sim, água no geral, porque a gente falta muito para chegar falta muito. nas metas, inclusive, que a gente deveria alcançar daqui. E você falou um tema bem interessante, né? Para o desenvolvimento urbano, a gente trabalha bastante com projetos de resiliência hídrica. Hoje, assim, justamente é um projeto que a gente oferece junto, que aí a gente traz uma visão estratégica do entorno. A gente trabalha com modelagem hidrológica para entender todo o impacto, né? E até foi interessante, recentemente a gente foi fazer um projeto de um loteamento na Bahia e já estava o projeto pronto, todo o projeto arquitetônico, aqui é o hotel, aqui são as casas, então, são 4 lotes grandes, casa de alto padrão, casa de baixo padrão, um loteamento assim lindo, projeto lindo. E aí a gente vai fazer o estudo hidrológico, hidrodinâmico. Quando a gente foi modelar, o hotel ia ficar embaixo d'água, com o projeto de terraplenagem que eles tinham e com a modelagem hidrológica considerando uma chuva de 100, 200 anos. Você já faz uma modelagem considerando 200 anos. E aí você entende, assim, toda a infraestrutura do entorno. Não é só você modelar o impacto da chuva no empreendimento. Você tem que entender o que está acontecendo no entorno. Tem represa, não tem represa, como é que é a drenagem do entorno, como é que isso interfere. E aí, assim, quando o cliente viu, falou assim, poxa, mas não, você tem que elevar agora o nível da sua terraplenagem, tem que mudar. Então, da mesma forma, você tem que pensar nos projetos, assim. Então, você tem que, hoje, na era da inteligência artificial, a gente está usando o método racional para dimensionar a drenagem. Enquanto você tem hoje toda a modelagem que você pode fazer com softwares, que você pode colocar toda a infraestrutura aí, fazer esse modelo hidrodinâmico, entender a realidade do entorno, entender o impacto no seu projeto. Aí você começa a pensar na infraestrutura mais resiliente e depois trabalhar essa eficiência hídrica. Então isso serve também para a indústria. E serve um pouquinho para essa conversa do saneamento, assim, aonde a gente quer chegar com o saneamento. Então tem que entender um pouco tudo isso, porque toda essa infraestrutura está conectada de alguma forma. Eu falo assim, as cidades estão crescendo e os setores estão conectados, né? Tem um estudo só para finalizar também, que eu estava estudando, quando eu estava terminando a certificação do GBC Brasil, que é só a presença de água, a gente escreveu o texto base da certificação, e eu estava estudando sobre green credits, assim, tem um crédito de água verde, em alguns lugares tem um projeto bem interessante no Quênia, que era uma hidrelétrica e uma fazenda. A fazenda ficava montante, numa área mais alta, a hidrelétrica embaixo. E aí foi feito todo um projeto de melhoria da gestão do solo, do manuseio do solo na fazenda, melhoria das práticas agrícolas para reduzir o escoamento de solo, a erosão para a hidrelétrica. E houve um financiamento, né, um modelo de financiamento em que a hidrelétrica investiu nessa agricultura mais regenerativa, para reduzir o impacto ambiental, assim, e é um pouco disso, está tudo conectado, a gente tem que pensar que a falta de saneamento impacta outros setores, então investir
como a Amazon está fazendo, investir em sistema de saneamento e redução de perdas, investir em drenagem urbana, é também um pouco melhorar isso tudo que está conectado, né? Muito legal. Eu acho que tudo isso casa, pra gente finalizar também. Quase uma hora de novo. O Gessner, no curso em Portugal, ele trouxe isso, sabe? Qual o benefício em reais associado ao investimento de uma estrutura adequada no saneamento, né? Eu acho que tudo isso que a gente fala tá tudo muito conectado. Eu acho legal da gente estar fazendo podcast justamente trazendo esse conteúdo para que todo mundo possa entender e possa comprar, possa ir atrás. Eu quero falar com a Virgínia para trazer isso para o meu projeto, e eu acho que isso é um combustível muito legal assim para os conteúdos que a gente tem feito. A nossa missão é como comunicação, divulgação e conscientização. Eu acho que conscientizar não é só mostrar que tem, mas sim conectar. Exato. Quem está afim de fazer algo diferente, porque de alguma forma se conscientizou, ou até já era consciente, mas não sabia como. Então, bom, a gente traz aqui pessoas que podem fazer essa conexão, fazer isso virar realidade. Então, para mim, consciência não é só alertar as pessoas de que tem algo, perigo, ou algo do tipo, mas que, bom, talvez ela já está pensando em alguma coisa, já enxergou algo por aí, e enxerga aqui na gente, ou nos nossos convidados, alguém que possa fazer isso acontecer, essa consciência virar, de fato, um movimento ou uma ação. Então, acho que esse é o nosso grande propósito aqui no podcast. Eu acho que é o, vamos dizer assim, o nosso combustível para continuar fazendo o podcast, né? Então, de novo, mais uma vez, obrigado, Virgínia, por fazer parte desse movimento que é poder disponibilizar conhecimento, que é poder disponibilizar trabalho, força de trabalho, ideia, consciência, enfim, que as pessoas possam de alguma forma trabalhar para a redução de impactos, que eu acho que se a gente vai falar de qualquer lugar, a água muito menos, né? É isso aí mesmo, é reduzir impacto, é fazer algum tipo, algo positivo com aquilo que eu faço no meu dia a dia. E acredito que cada vez mais a gente está conectado com essa vontade, esse desejo, e isso virando ação. Exatamente. Então, se a gente falasse há 10 anos atrás, talvez isso, né, seria uma maluquice da nossa cabeça. Exatamente. Mas hoje eu acredito que não é mais. Então, muito obrigado por fazer parte desse movimento aí. Se quiser um recado final, enfim, onde encontra a Virgínia, fique à vontade, sinta-se à vontade aí. Eu acho que foi uma delícia estar com vocês, assim, falando desse tema que eu sou tão apaixonada, assim, e é muito bom compartilhar. E é muito isso, assim, basicamente, quando a gente começou esse trabalho da pegada hídrica, há mais ou menos 2017, vamos falar, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu já pensava muito nessa questão, assim, como é que a gente pode neutralizar, sabe, o impacto hídrico? Como é que a gente consegue fazer essa questão de benefícios, mas na realidade créditos, assim, trazer a escala disso. E hoje vendo, né, todo esse nosso bate-papo aqui, como é que o mercado internacional evoluiu, assim, dá uma sensação de que a gente está no caminho certo e que na realidade a gente daqui a pouco, como você falou, há um tempo atrás esse tipo de conversa a gente nem visualizava, né? E acho que assim, a provocação vai ser assim, como é que a gente vai estar conversando daqui a 10 anos, né? Acho que essa vai ser a provocação, porque acho que tem tanta coisa para ser feita, e como é que as coisas vão estar sendo avaliadas, conectadas. Então, eu acho que eu deixo aqui para os ouvintes essa provocação, para vocês pensarem e darem sua sugestão, porque vai ter muita coisa diferente, né, gente? A gente está na área da inteligência artificial, eu fico falando, a gente está ainda assim, no início de tudo isso. E vai ser muito bom a gente pensar como é que vai ser isso futuramente, né? Essas discussões vão ser melhores ainda, se Deus quiser. Deus. Mas obrigada pelo espaço. Virgínia. Obrigada pelo espaço e eu acho que isso motiva muita gente, né? Legal, gente. Valeu. Espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto a gente curtiu fazê-lo. E até a próxima. Valeu, até mais. Valeu.